Relou! E aí? Não relei ninguém. Pera, calma. Vamos por partes. Então, primeiro, desculpas e agradecimentos. Olha, não deu, realmente. Tive diversos problemas com a minha máquina e era vírus mesmo. E eu precisei formatar ela na semana passada, no final de semana, por conta disso. Então, desculpa, não deu para entregar o episódio. Em segundo, este programa é dedicado ao Sr. Guilherme Ian, que doou um PC com placa de vídeo e um monitor para o projeto Recortes da Hora. A minha amiga Miss Wilder e o meu amigo Hilton também. Né? O Sr. Guilherme Ian, puxa, um grande amigo aí, puxa, um grande apoiador do canal. Como eu friso muitas vezes no Telegram, vocês ajudam não apenas o Papai Urso, como os ursinhos, né? Meus filhos, meus filhotinhos. Dito isso, vamos ao episódio. Então vamos continuar por partes. Vamos lá, introdução. O que nós chamamos de cosmo? Cosmovisão tem por definição no dicionário modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas buscando entender questões filosóficas. Existência humana, vida após a morte, etc. Definição que eu vi no dicio.com.br. Então, os guardiões do universo, onde vencer o mal. Mas será o Benedito? Essa foi para quem assistiu a primeira versão lá na manchete dos Cavaleiros do Zodíaco. Bom, tira o dedo daí. Não tem música agora. Calma. Para com isso. A cosmovisão é uma noção pessoal formada a partir das experiências das pessoas e sua racionalização. Não sei se vocês sabem, o ser humano é um animal racional, mas enfim. Aqui é importante entender o conceito de fé, que consiste no conhecimento adquirido de outrem e sua relação com o aprendizado humano. Digamos que duas crianças estão andando na rua e tem uma árvore que eles não conseguem identificar qual seja. Há um muro e apenas um pequeno pedaço da árvore aparece. Irmão mais novo pergunta para: que árvore é aquela? Ao que o irmão mais velho, com muito carinho, chama-o para junto do muro e pede para dar uma força, pois ele escalará o muro e verá que árvore é aquela. Ele escala e volta dizendo ser uma macieira muito bonita. Shun então chega em casa e conta para Seiya e Shiryu que descobriu uma macieira. Ele não viu a macieira, mas ele dá fé ao que o irmão testemunhou. Ele aprendeu que aquela árvore, naquela parte do muro, com aquelas poucas características que ele conseguiu ver, folhas e galhos, corresponde a uma macieira, e ao passar por outras árvores com as mesmas características, ele vai chamar ela de macieira. Na medida que nós crescemos, vamos compreendendo a autoridade e seus graus, reconhecendo também em quem podemos confiar. Criamos critérios, ou mesmo os aprendemos de alguém melhorando o nosso,
ou mesmo descartando, se bem que esse descarte é natural, né? Nosso critério por inteiro e tomamos outro que se adequa melhor. Fazemos isso usando a lógica, a razão e não somente a percepção. Fazemos isso às vezes com dor ou pesar, porque temos sentimentos atrelados àquele conhecimento. O uso da razão pode ser turbado pelo sentimento e, consequentemente, a pessoa ela pode escolher o que não é o melhor bem para a hora. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. A criança se desenvolve vendo os pais, imitando-os, aprende sua linguagem, seus símbolos, ouve-os e dá fé às palavras deles e daqueles que seus pais consideram autoridades. Ela desenvolve um conjunto de crenças e, paralelamente, uma visão de mundo, uma cosmovisão, a partir dessas interações. Se as autoridades forem boas e suas ações corresponderem ao seu papel em relação à lei natural, ao senso comum, vou repetir isso daqui. Se as autoridades forem boas, ou seja, cumprirem seu papel, né? E suas ações corresponderem ao seu papel em relação à lei natural, ao senso comum, que é o mínimo esperado e, consequentemente, o que podemos chamar de normal, haverá um ambiente bom para o desenvolvimento da criança. Aqui é interessante lembrar, né? O Olavo fazia uma crítica muito interessante quando ele dá aquela aula sobre as 12 camadas da personalidade, que ele diz assim, o brasileiro ele não tem um senso do que é comum, aliás, um senso do que é normal. Existe uma normalidade, né, no Brasil. Continuando. Do contrário, conforme as variáveis e os graus de alienação das autoridades, o ambiente poderá formar uma pessoa com um sistema de crenças defeituoso por destoar do senso comum da lei natural. Darwin, como tu, também desenvolveu uma cosmovisão. O evolucionismo faz parte da visão de Charles Darwin e ele não acredita em Deus. Escreve ele ao Sr. Francis McDermott: lamento ter de informá-lo que eu não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Atenciosamente, C.H. Darwin. Carta esta, datada de 24 de novembro de 1880. Em outra carta, escrita ao Sr. Edward Aveling, diz Darwin assim: sempre foi minha intenção evitar escrever sobre religião e me limitei à ciência. Já estamos vendo que ciência que ele se dedicou, né? E o problema com o senso comum. Essas cartas estão numa matéria do El País, intitulada Lamento informá-lo que não acredito na Bíblia, nem em Jesus, e o link está na descrição, tá bom? O Darwin, ele chegou a cursar teologia no Christ's College de Cambridge. Aqui tinha que ser of Cambridge. Christ's College of Cambridge. Mas preferiu trocar estes estudos pela busca de espécies e seu estudo, focando na atividade de estudioso do naturalismo. Eu não sei se o correto seria estudioso do naturalismo ou taxidermista, mas enfim. Ele saiu por aí, ele pegou um Beagle, né, um navio lá, e vamos ver o que tá isso daí, vamos conhecer o mundão. Abra aqui uma citação. O naturalismo é considerado uma evolução do realismo e apresentava as seguintes características. Preste atenção.
A ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. As personagens eram vítimas do determinismo, condicionadas por sua raça, meio e momento histórico em que viviam. Olha, a análise psicológica realista tornou-se menos importante com prevalência das motivações biológicas. Estamos chegando num lugar muito interessante. Com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram construídas nessa perspectiva. O instinto sexual sobressaiu-se a todos os outros em oposição à capacidade racional das personagens. As classes mais pobres tornaram-se protagonistas, objeto de análise do escritor naturalista. Sim, é um movimento literário também, caso não tenha percebido, né? Por isso que ele está falando de personagens. Em condições subhumanas de vida e de trabalho, as personagens perderam a humanidade e foram dominadas por seus instintos animais. Comer lasanha demais, coisa assim, enfim. As obras apresentaram uma sexualidade explícita, o que chocou o público romântico. A mulher foi tratada como histérica, a pessoa negra como inferior e o indivíduo homossexual como doente. Zoomorfização. Características de animais foram associadas a seres humanos. Por quê? Como assim? Características dos animais foram associadas a seres humanos? Bom, mas se o ser humano, ele, segundo Darwin, descende de macacos, faz parte da evolução, arabalas. Esse é um trecho do site mundoeducação.uol.com.br, também está na descrição. E passamos agora, vista essa introdução, às consequências da cosmovisão naturalista. Aqui mais uma citação, tá? Acho que tem mais duas aqui. O darwinismo foi uma influência primordial no naturalismo, ou seja, o naturalismo já existia, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos: a conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, e o entendimento de que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem no processo de seleção natural, enquanto as outras sofrem extinção. Como consequência ou distorção das teorias de Darwin, surgiu a expressão darwinismo social. Vamos prestar atenção de novo, tá bom? Só nesse trecho. O darwinismo foi uma influência primordial. Tá, isso aqui é bom. Okay. Principalmente no que se refere aos seguintes aspectos: a conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino. Mais uma vez, sem nada de divino. E o entendimento, ou seja, somado a isso, o entendimento de que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem, enquanto as outras morrem, no processo de seleção natural, enquanto as outras sofrem extinção. Ah, tá, ele fala isso logo. Como consequência ou distorção das teorias de Darwin, surgiu a expressão darwinismo social. Por quê? Porque a gente sobrevive em sociedade. O ser humano, ele é um ser social. Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho antes sobre como funciona a educação mesmo, né? Como funciona o processo. Veja que o renascentismo e o realismo vieram a dar no naturalismo. Claro, há muito mais envolvido. Para esta cosmovisão não há transcendência.
Se a lei do mais forte é o que vale e a moral é uma construção subjetiva imposta pelo mais forte, esse é o pulo do gato. Não há sistema bom ou ruim. Entendeu? A consequência deste sistema, né, de pensamento é que bom ou ruim depende da finalidade dos mais fortes. E quem os mais fracos a quem os mais fracos devem se curvar, vez que alcançaram benesses também. Só para ficar claro aqui, a citação terminou lá no Darwinismo Social. Tá? Agora, vamos lá. Em um trecho posterior, ensina assim a mesma matéria da UOL, para vocês verem o que as nossas crianças estão aprendendo nos colégios. Afinal, isso daqui entra também, né? Tem muito professor que lê isso daqui, cara. Assim, essa corrente de pensamento procurou justificar a exploração imperialista. Aqui a gente vai... Aliás, eu não vou entrar nisso aqui. Mas, porra, vai entrar liberalismo, vai entrar comunismo, vai entrar socialismo, vai entrar... Todo mundo entra, cara, é surubão. Assim, essa corrente de pensamento procurou justificar a exploração imperialista ocorrida no século XIX na África, Ásia e Oceania, com a noção de que os países dominantes eram superiores, além de propiciar um discurso eugenista que defendia a superioridade de uma raça sobre outra. Segundo o antropólogo inglês Francis Galton, 1822 a 1911, eugenia foi o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Aqui acaba a citação a UOL, né? Darwin, no entanto, segundo muitos, não acreditava que os buraco-afrodescendentes eram inferiores, né? Ele mesmo tinha por companheiro, né, um ex-escravo buraco. Tô tentando imitar aqui o japonês. Buraku Kamen Rider. Porque o japonês ele fala Lidar. Ele não fala o R. Nem o R, né, como faz nos Estados Unidos. Lidar. Buraku Kamen Rider. E é curioso que o L ele transforma em R algumas vezes. É bem curioso isso. Bom, voltando. Como o darwinismo social será adaptado a cada grupo que se considera melhor e mais evoluído e ou merecedor, depende da cosmovisão dessas sociedades mesmo. Ou seja, já existe cada sociedade dessas, né? Que tem autoridade, uma autoridade maior, claro, né? Elas já têm uma ideia. Geralmente, as sociedades que vão tomar o darwinismo, elas já têm como fim o homem, ou seja, o antropocentrismo. O darwinismo social será ligado ao malthusianismo, mais tarde ao ecologismo e outros, enfim. Por quê? Porque guerras custam dinheiro, custam também, né, a fama das pessoas, então o povo pode ficar puto uma hora, enfim. E as elites concluíram com o tempo que a imprensa, os meios de comunicação, seriam menos invasivos e mais baratos, adicionados outros elementos como o entretenimento, TV e tudo mais foi surgindo, né, o teatro, a música, abertura para pornografia, essas coisas todas, que vão ser explorados por quem? Por membros dessa mesma elite que comanda, de forma que aquilo não só beneficie eles de forma indireta como direta. Adicione a isso diversos estudos sobre psicologia e biologia antiéticos, levados adiante não só por governos, mas por empresas a eles conectadas,
que resultaram nas redes sociais de hoje. Sim, eu dei um salto agora, eu admito, eu dei um salto grandioso, diga-se de passagem, né, para chegar nas redes sociais. Mas cheguei. Que são um meio prático de saber as propensões de pessoas conforme a idade, modo de vida, entretenimento buscado, conversas e discussões realizadas em grupos e interações, enfim, né? E é possível mapear a disposição de grupos. Então é o seguinte, por exemplo, quando tu faz acho que tinha também no Orkut, tem no Facebook, esses programinhas lá que tu coloca, quem eu sou no Senhor dos Anéis, quem eu seria, sei lá, onde, que personagem eu seria. Bom, naquilo ali tu tá abrindo os teus dados para uma empresa de forma que ela vai usar uma IA. Só que quem te garante que esses dados, né, eles não estão sendo usados para outras coisas? O próprio Google utiliza nossos dados de forma a nos influenciar, né? Então, puxa, tu tem o Gmail grátis, mas aqui, eu quero saber, conforme o teu e-mail, né, que tu recebe lá, o que tu tá procurando, para que eu possa te oferecer também. Então, deixa eu te ajudar. E a partir disso, né, conforme a pessoa fica nessa rede social, e aí a gente tem estímulos de Pavlov, cara, tem N, né? Até historinhas de Minecraft, de vez em quando não, acho que volta e meia eles falam sobre isso. O pessoal do Esboço de Sanidade, quando fez o programa também no NVP, trouxe bastante coisa. Enfim, isso daí é usado. Se tu for pegar, por exemplo, PNL, né? Programação Neurolinguística. O que os caras estudaram também foi com base em Pavlov e outras coisas para chegar em técnicas para ajudar as pessoas. Infelizmente, claro, essas técnicas elas também podem ser usadas para o mal e podem ser adaptadas de qualquer forma, né? No final das contas, melhor dizendo, para aplicativos e tudo mais. A conjunção de ideias que vão contra o senso comum deram mais munição para uma perseguição a filósofos e clero, uma vez que estudos, filosofias, cultura ou religião se posicionavam contra o antropocentrismo e, consequentemente, contra essa ideia de evolução. Então, os caras eles estavam indo atrás de uma Lucy, quer dizer, é sempre aquela busca pelo elo perdido. Então, qual é o nosso elo perdido? Ah, não, mas tinha uns Neandertais e... Putz, daí os caras mostram aquela... Como é que é o nome? Eu acho que é o Homem de Neandertal, velho. Que é um cara mais queixudo, assim, né? Um queixo mais quadrado, um esquema assim. Eles falavam, puxa, não, aquele ali é o nosso elo perdido. Aí eles, com o DNA hoje, né? Eles perderam, porque o cara é totalmente similar ao nosso. Tanto é que nós temos no DNA também muitos de nós, né? Temos esse, vamos dizer assim, esse elemento neandertal. Alguns têm, outros não, conforme, claro, a miscigenação ocorrida. Mas, enfim, eram pessoas normais que viviam tanto quanto a gente. Se eu bem me lembro, tem estudo já demonstrando que eles tinham um cérebro igual, ou pelo menos muito semelhante. Mas por quê? Porque eram seres humanos normais. Enfim. Semelhante não, né? É bom, a gente tem diferenças, mas enfim. Não é essa a questão. E tu vê, por exemplo, que quando a gente entra na questão do intelligence design e a possibilidade de tu criar uma cultura que parta dessa visão, tu tá voltando ao senso comum. E tu tá ensinando as pessoas o uso do senso comum de forma que elas vão perceber uma série de coisas.
Então a cultura, a religião, a filosofia que apontam para o senso comum, elas são grave problema que tem de ser destruído. Tem que ser aniquilado. Essa talvez seja a melhor frase, né? A melhor definição, desculpa. E para isso é necessário o quê? Uma nova identidade do ser humano. O ser humano deve buscar a paz. A paz mundial tem que ser alcançada por todos. E é aí que a gente chega em Imagine. E de Imagine, claro, existia coisas anteriores, né? Pensamentos anteriores a esse. Mas é aí que a gente vai chegar, por exemplo, mais tarde, nos anos 2000, na New Age. Então não, vamos fazer um apanhado aqui, uma miscelânea, um bacanal de crenças, né? Desde que isso daqui chegue a paz e tá tudo tranquilo. Tu tá com a energia fluindo em ti, puxa, talvez tu esteja com teu chakra meio desbalanceado, né? Puta que pariu, né, velho? Como assim? Chakra... A New Age, cara, ela é como se fosse a assistente do mágico. Então, tu tá prestando atenção ali, né, querendo a paz mundial e olhando pra assistente bonita, né? A ideia, né, no caso assim. E enquanto isso, os caras estão fazendo uma porrada de experimentos antiéticos com seres humanos. Ele vai dizer, Records, isso é louco demais, cara. Pois é, no nosso servidor do Minecraft. Isso acontece, né? Esse servidor chamado Terra. Mas a Terra Lovecraftiana, Minecraftiana, enfim. Louca, onde tem ali o servidor também, ou uma subdivisão assim de servidor chamado Burajiro. E mais tarde a gente vai entrar no transhumanismo. Por quê? Porque o transhumanismo, ele é, na verdade, a mágica que quer ser feita. Essa é a mágica, é isso que o mágico está preparando enquanto a gente olha para quem? Para sua assistente. Mas isso fica para um próximo episódio. Se tu gostou, deixa o like e, cara, se inscreve aí no canal, né? Vem pro NVP. Tamo aí. Se puder, quer dar uma ajuda no apoio coletivo, tem meu link aí na descrição. Um grande abraço, tudo de bom e valeu! Te amo. Eu também. O meu irmão Ikki continua sendo aquele irmão generoso do passado. Você está bem? Estou.